Bom dia, eu irei falar sobre o contexto histórico e influências do Segundo Reinado. O Segundo Reinado, 1840 a 1889, no Brasil foi um período de significativas mudanças políticas e sociais, que refletiram diretamente na literatura da época. Sob o governo de Dom Pedro II, o país experimentou uma relativa estabilidade política e um crescimento econômico que fomentaram a produção literária. A literatura do período é marcada pela influência do romantismo, que dominou a cena artística europeia e encontrou solo fértil na terra brasileira. Os escritores desse período estavam imersos em um ambiente de grande atividade cultural, onde os temas como nacionalismo, a identidade nacional e o abolicionismo ganhavam destaque. Meu nome é Guilherme e eu vou falar sobre a literatura durante o Segundo Reinado. Durante o Segundo Reinado, várias obras literárias brasileiras buscavam uma identidade nacional, muitas vezes promovendo a exaltação da pátria. Assim, na prosa e na poesia, temas relacionados à natureza e aos indígenas foram muito explorados. Esse período da literatura brasileira é conhecido como romantismo indianista. Integrante da terceira geração do romantismo no Brasil, o escritor baiano Castro Alves denunciava as injustiças sociais na sociedade escravista e apresentava outra narrativa para se formar uma identidade nacional. Machado de Assis foi um dos principais escritores brasileiros desse período. Ele inaugurou o romance realista no país, que foi uma corrente contestadora, objetiva e voltada aos acontecimentos da época, ao contrário do romantismo, que valorizava o nacionalismo e um passado histórico idealizado. Oi, meu nome é Larissa e eu vou falar sobre a pintura. Dentre esses artistas se destacavam sujeitos como Victor Meirelles, Pedro Américo, com obras que valorizavam fatos políticos e militares, e Almeida Júnior, cujas telas retratavam os modos de vida e costumes regionais, criando narrativas sobre o que seria o povo brasileiro. Bom dia, eu me chamo Monique e hoje eu vou falar sobre a pintura. A pintura histórica foi essencial na construção de uma identidade nacional, porque por meio dela forjou-se um passado épico e monumental, em que toda a população pudesse se sentir representada nos eventos gloriosos da história nacional. Na pintura, temas históricos religiosos e relacionados ao cotidiano da população brasileira também foram amplamente explorados com o intuito de despertar nas pessoas o sentimento de pertencimento, orgulho e amor à pátria. Assim como os músicos, alguns pintores brasileiros também receberam o apoio do governo para estudar na Europa, de onde trouxeram diferentes técnicas. Meu nome é Lucas Ribeiro e hoje eu vou falar o estilo de música do Segundo Reinado. Os estilos de música do Segundo Reinado, presente no Brasil, tinham influência europeia e africana. Em festas frequentadas pela elite, era comum tocar músicas de origem europeia, como a valsa. Já nas ruas, em festas populares, os ritmos influenciados pela música africana, como o frevo, tornaram-se cada vez mais presentes. Durante o Segundo Reinado, o governo patrocinou os estudos de diversos músicos brasileiros na Europa. Um destaque deles foi o paulista Carlos Gomes, que deu a origem da música erudita brasileira ao apresentar temas cantando em ópera. Oi, meu nome é Miguel. Hoje eu vou falar sobre a literatura. No segundo reinado, o romantismo na literatura brasileira se dividiu em três correntes principais: indianismo, com autores como José de Alencar, valorizava o índio como herói e símbolo do Brasil; ultrarromantismo, com escritores como Castro Alves, tratava de temas tristes e de rebeldia; realismo apareceu no fim do período com Machado de Assis, que escreveu sobre as falhas e hipocrisia da sociedade. Esse estilo ajudaram Olá, a meu nome é formar João a Vitor Gustavo cultura e e a vai falar identidade sobre o do fim do Brasil. Império. A proclamação da República pôs o fim ao período imperial do Brasil. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca promoveu a proclamação da República do Brasil, pondo fim ao período imperial e instaurando um novo tipo de governo, a República Federativa. Isso ocorreu por causa dos conflitos com a Igreja Católica
soldados e fazendeiros que queriam a descentralização do Brasil. Hoje eu irei falar sobre a cultura do Segundo Reinado. No Brasil, a cultura foi amplamente influenciada pelas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas no país durante o Segundo Reinado. Suas formas e manifestações foram empregadas como ferramentas para atender a determinados projetos que buscavam garantir a construção de uma identidade nacional.